Queridos irmãos e irmãs, nós continuamos lendo o profeta Amós. E na leitura de hoje temos alguns elementos importantes e interessantes para a profecia de Israel. O profeta começa falando em nome de Deus e dizendo que aquele povo a quem ele se dirige é um povo querido, é um povo predileto, porque foi Deus quem os tirou do Egito. O êxodo, a libertação do povo do Egito, é o fato fundante da história e da fé de Israel. Tudo parte do êxodo. O êxodo é o ponto inicial da história da nossa salvação, da história do povo de Deus, que começa no Israel e continua na igreja, o novo Israel. Por isso esse ponto de partida tem que ficar muito firme. O êxodo é o ponto de partida. Nós somos o povo de Deus a partir do êxodo. É com o êxodo, com o ato libertador de Deus. É com Deus tirando aquelas múltiplas tribos das mãos do faraó e dando-lhes vida e liberdade que começa a nossa história. A nossa história enquanto povo de Deus. Povo de Deus da antiga aliança e agora nós, povo de Deus da nova aliança. E essa palavra é a segunda coisa mais importante. A palavra aliança. Antiga aliança, nova aliança. O que caracteriza a relação de Deus com o povo e do povo com Deus é a aliança. Nós não estamos caminhando ao lado de um desconhecido, ou nós não estamos caminhando distantes de alguém que nós conhecemos. Nós caminhamos ao lado de um Deus que fez aliança conosco. Então temos uma relação. E por isso o profeta pergunta, se duas pessoas caminham juntas, não é porque estão de acordo? Isso não é óbvio? Isso não é lógico? E o profeta vai dando um monte de outros exemplos lógicos, de coisas óbvias. Se o leão ruge, é porque encontrou a presa. Se o filhote rosna, é porque já agarrou sua parte. Se a armadilha cai no chão, é porque ela já prendeu a ave. E assim por diante. Se nós estamos caminhando lado a lado com Deus, em aliança, por misericórdia de Deus, é porque estamos de acordo. E essa é a advertência do profeta, que nós tomemos cuidado para estar sempre de acordo com Deus. Porque nada pior aconteceria do que nós pormos-nos em contrário, em desacordo com aquele que fez aliança conosco, libertando-nos do Egito por pura misericórdia. Porque não há mérito da nossa parte e não há nenhuma forma ou nenhuma força de comparação. Nós não temos sequer a possibilidade de fazer uma queda de braço com Deus. Antes que Deus pensasse nessa possibilidade, nós já estávamos sem braço. Então, se nós temos a consciência da grandeza de Deus e da nossa insignificância, mas nesta mesma proporção, a imensa misericórdia de Deus que nos libertou da escravidão do Egito, que depois vai nos libertar do exílio da Babilônia e que por fim em Jesus vai nos libertar da escravidão do pecado, a mais plena libertação que inaugura a nova aliança, nós deveríamos tomar todo o cuidado para não pormos-nos em desacordo com Deus. E isso é algo muito sério e muito concreto. Isso demanda
verdade, autenticidade, honestidade em toda a nossa vida. Por exemplo, antes de falar mal de alguém, nós deveríamos pensar: fulano é filho de Deus. Se eu falo contra ele, falo contra Deus. E posso me pôr em guerra com Deus. E eu em guerra com Deus, estou perdido. Porque não tenho a menor chance. Todos nós, humanidade, em guerra com Deus, não temos a menor chance. Aliás, nossas chances já são poucas diante desse vírus que está aí e que é só uma criatura quase invisível. Imaginem se nós tivéssemos que lutar contra Deus. Por isso a advertência do profeta Amós hoje, que deve soar e ressoar nos nossos ouvidos e no nosso coração, é esta: cuida, meu irmão, minha irmã, para não se pôr em desacordo com Deus. E Deus diz a Israel: por isso, assim te tratarei, Israel, e porque sabes que eu vou te tratar com justiça, prepara-te para ajustar contas com o teu Deus. Deus nos ama infinitamente. A sua misericórdia por nós é incomensurável. Mas nós temos que nos esforçar por caminhar lado a lado em acordo com o Deus que fez aliança conosco. E quando nós falamos de caminhar de acordo, não é Deus de acordo com as minhas ideias, não é Deus de acordo com as minhas vontades, não é Deus de acordo com as minhas escolhas. É o contrário. Sou eu de acordo com as ideias de Deus, sou eu de acordo com as escolhas de Deus, sou eu caminhando de acordo com a vontade de Deus. No Evangelho nós vemos esta cena tão bonita do capítulo 8 de São Mateus. Esta cena que tanto diz aos momentos que nós estamos vivendo. Os discípulos foram para o mar da Galileia e uma tempestade abateu-se sobre o mar e as ondas quase cobrem o barco onde eles estão. Mas Jesus está dormindo. É uma primeira coisa que já nos assusta, que já nos assombra. Como é que Jesus consegue dormir no meio da tempestade? Quando as tempestades batem na nossa vida, a primeira coisa que nós fazemos é perder o sono. Agora, como é que Jesus dorme? Jesus dorme porque ele confia no Pai. Eu digo para vocês todos os dias, no final da missa, espero que já tenham percebido: durmam bem, durmam em paz, porque o Senhor nunca nos abandona, sempre nos acompanha. Era por isso que Jesus dormia, enquanto os discípulos que ainda não conheciam o Pai como Jesus conhece, ficavam atribulados. Jesus dorme porque ele confia no Pai. Ele sabe que pode dormir tranquilo, que nenhum fio de cabelo da sua cabeça cai sem que o Pai o aprove. É a confiança do Filho no Pai. É claro que nós não teríamos essa confiança se estivéssemos naquela barca, porque também não conhecemos o Pai como Jesus o conhece. Mas Jesus nos veio revelar o Pai. Hoje nós conhecemos o Pai, porque Jesus disse: quem me viu, viu o Pai. Visto Jesus, nós agora conhecemos a Deus. Sabemos quem é Deus. E por isso podemos dormir tranquilos, podemos dormir bem, não precisamos perder o sono atribulados por causa desta tempestade do coronavírus. A nossa barca, a barca da humanidade, também a barca da igreja, a barca da minha e da sua família, a barca das nossas comunidades, estão todas sacudidas pelo vento
desta tempestade do coronavírus. Mas isso não nos deve tirar o sono. Pelo contrário, nestas situações nós devemos dormir bem, porque confiamos em Deus, porque sabemos que em última instância tudo está nas mãos dele. E nós estamos caminhando lado a lado com ele. O grande problema é que quando nós pensamos que podemos confiar em Deus, nós achamos que Deus vai fazer tudo o que nós queremos. Nós achamos que Deus vai fazer tudo do nosso jeito. E não é assim. Aliás, o nosso jeito nem é bom diante do jeito de Deus. Deus vai fazer tudo ao seu jeito. E nós é que temos que aprender a dormir confiando que o jeito de Deus é muito melhor do que o nosso. Então os apóstolos acordam Jesus e Jesus logo lhes repreende dizendo: homens, por que sois tão fracos na fé e então tendes tanto medo? Aqui uma revelação importante que talvez você não tenha pensado, mas pense nisso hoje e a partir de hoje. O contrário da fé não é a dúvida. O contrário da fé é o medo. Por que é que tendes tanto medo e assim sois homens de pouca fé? Se tivesseis fé, dormiríeis também. Se tivesseis fé, não teríeis medo. O medo é o contrário da fé e não a dúvida. Porque a fé é uma certeza, é uma espécie de certeza, mas é a certeza da confiança. A fé é uma confiança absoluta, inabalável e plena em Deus. Nós confiamos em Deus, sabemos que tudo está nas suas mãos e por isso dormimos. E por isso somos capazes de dormir como Jesus naquela barca. Não importa o tamanho da tempestade, não importa o tamanho das ondas, não importa o sacudir do vento, se nós temos a certeza de que Jesus está conosco, de que Jesus está na nossa barca, ainda que pareça dormir, de que Deus está ao nosso lado, caminhando conosco e nós estamos de acordo com Ele, como diz o profeta Amós. É preciso, então, confiar. E a confiança conduz-nos ao abandono. Dormir aqui no barco é a atitude de quem está no colo. Jesus está no colo do Pai e por isso ele dorme. Nós devemos também, nas tempestades da nossa vida, abandonar-nos no colo de Deus, repousar na confiança em Deus, que é por nós, que está ao nosso lado. Depois Jesus se levanta, adverte a tempestade, os ventos, tudo se acalma e eles ficam admirados. Quem é esse homem a quem até os ventos obedecem? Jesus faz isso justamente para suscitar a admiração, que é o primeiro passo para que eles cheguem à fé. Para que eles então acreditem em Jesus. E acreditando em Jesus, adquiram esta mesma confiança nele e com ele no Pai. É isso que é a nossa fé. A fé é essa confiança que nos faz dormir bem, dormir tranquilos. Porque temos a certeza, Jesus está no meio de nós. Ele está na nossa casa, Ele está na nossa comunidade, Ele está na nossa igreja, Ele está no meio da humanidade, porque Ele quis fazer-se homem e habitar entre nós. Nós não estamos largados às ondas do mar. Embora às vezes nós tenhamos a tentação de pensar e de perguntar onde está Deus em tudo isso? Será que Deus está dormindo?
Pois se tiver, não tem problema nenhum. Importante é que ele esteja no nosso barco. O que não pode dormir é a nossa confiança nele, o nosso abandono nele. Porque ele, dormindo, faz muito mais do que todos nós acordados. Por isso nós devemos confiar. Por isso nós precisamos confiar. Por isso nós precisamos configurar a nossa vontade à vontade dele, para que nós caminhemos lado a lado, de acordo, em aliança de libertação, como aprendemos no Antigo Testamento.